Olá, meus amados irmãos, a graça e a paz de Jesus para vocês. Nós estamos iniciando aqui o nosso culto, né? Com a graça e a paz de Jesus. Hoje num formato um pouquinho diferente, porque o nosso desejo era gravar, né, para poder todos assistirem ali pelo YouTube. No entanto, excepcionalmente nós tivemos que fazer uma mudança. Então, antes de nós começarmos aqui o nosso culto, eu gostaria que você desse para mim aí um ok acerca do vídeo, do visual e do áudio. Se está tudo bem, se o áudio está chegando bem aí para você, por favor, dê para mim aí um ok para eu saber se está tudo bem, se está chegando bem. Ótimo. Cássia, meu bem, já disse que está. Então, amados irmãos, sejam muito bem-vindos aqui no nosso Instagram da Pipo, iniciando o nosso culto de adoração a Deus. Eu gostaria que você convidasse a sua família, gostaria que você convidasse os seus amigos para estarem aí com você, na sua casa, no sofá, no lugar mais aconchegante, para que você possa participar conosco desse momento de culto em nome de Jesus. Então veja bem, você vai pegar a sua Bíblia, tá bom? Pega a sua Bíblia, deixe a sua Bíblia com você aí, tá bom? Coloque ela aí juntinho de você, ou se você está com o seu smartphone, pega aí, destrava, abra aí na Bíblia, não é? No aplicativo da Bíblia, para a gente poder fazer uso dela, tá bom? Faça isso aí em nome de Jesus. Eu convido você para orar a Deus comigo, tá bom? Ore ao Senhor comigo. Olha, mais uma vez, todos vocês são muito bem-vindos aqui conosco, tá? Nesse formato diferente hoje. Mas nós vamos então, a partir de agora, iniciar o nosso culto em louvor e adoração ao nome de Jesus. Então eu convido você para orar a Deus comigo aí agora. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós nos apresentamos, ó Pai, diante do Senhor agora. Apresentamos o nosso coração, apresentamos a nossa mente na Tua presença, reconhecemos, amado da nossa alma, que Tu és precioso para nós. Reconhecemos, ó Deus querido, que o Senhor é a nossa alegria, o Senhor é o nosso rochedo, o Senhor é a nossa força, o Senhor é a nossa satisfação. O nosso coração deseja, almeja pela presença, pelo abraço, pelo toque do Senhor. Pai querido, nessa noite de culto, eu rogo ao Senhor em nome de Jesus que o Teu Espírito traga iluminação ao povo do Senhor, traga iluminação ao nosso coração. Traga-nos, ó Deus, aquela condução para que o Senhor agrade, para que o Senhor receba, para que mesmo distantes uns dos outros aqui, a glória do Senhor se manifeste e o povo seja abençoado. Conduza-nos assim, Senhor, em nome e no amor de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Louvado seja o Senhor. Queridos irmãos, eu gostaria de chamar a sua atenção para o que diz o Salmo de número 32. Abra a palavra aí, irmão, por favor, tá? Salmo de número 32. O quanto antes você puder abrir a palavra do Senhor, faça isso, em nome de Jesus. Salmo de número 32. Salmo de número 32 é um salmo de Davi. Nós vamos lê-lo. Um salmo que tem muito a ver com confissão de pecados, né? Então quero convidar você aí para que a gente possa ler o texto. Diz assim a palavra do Senhor: como é feliz aquele cuja desobediência é perdoada, cujo pecado é coberto. Sim,
Como é feliz aquele cuja culpa o Senhor não leva em conta, cuja consciência é sempre sincera. Enquanto me recusei a confessar meu pecado, meu corpo definhou e eu gemia o dia inteiro. Dia e noite tua mão pesava sobre mim, minha força evaporou como a água no calor do verão. Finalmente confessei a ti todos os meus pecados. E, olha o que diz o verso 5, não escondi mais a minha culpa. Disse comigo, confessarei ao Senhor a minha rebeldia, e tu perdoaste toda a minha culpa. Até o verso 5, louvado seja o Senhor. Ô gente, olha só, o texto nos ensina acerca de como é feliz aquele que tem a sua desobediência perdoada e que o seu pecado não é coberto. O texto do Salmo 32 nos ensina que a pessoa feliz é aquela pessoa cujo pecado o Senhor não leva em conta. Irmão, não tem uma coisa mais linda, mais bela do que ter os seus pecados perdoados, ter os seus pecados cancelados, ter os seus pecados apagados da mente do Senhor. Eu te convido agora, em nome de Jesus, para que você ore comigo, irmão e irmã, para que você fale com Deus agora, em nome de Jesus, pedindo ao Senhor para perdoar os seus pecados. Ô gente, num culto como esse aqui, num momento tão simples, tão singelo como esse, o Senhor Deus chama a gente para purificar-nos dos nossos pecados, para receber perdão. Então quero te chamar aí, olha, você de repente está assim, pastor Márcio, eu sei que tem cometido pecado, eu sei que tem errado contra o Senhor, eu sei que tem vacilado diante de Deus, não é? Então nesse momento eu quero chamar a sua atenção, olha o que o salmista está dizendo. Está dizendo que feliz é aquele que tem os seus pecados perdoados. Felizes são aqueles que Deus não está levando. Isso, voltou aqui. Então, o pecado nosso só pode ser perdoado por meio de uma confissão sincera. E eu convido você agora, em nome de Jesus, a fazer isso, a confessar ao Senhor os seus pecados. Ore sinceramente, é você e Deus que sabe agora como você está. Talvez você esteja falando aí, no seu coração, dizendo assim, meu Deus, eu tenho pecado, eu tenho falhado, eu tenho desobedecido, eu não tenho sido de todo honesto com o Senhor, eu tenho domesticado o pecado, pensamentos, palavras, comportamentos, eu tenho errado diante do Senhor, e agora Deus nos chama, Deus chama você e a mim aqui, por essa live, para buscarmos o perdão do Senhor. Vamos orar, ore comigo com sinceridade, arrependa dos seus pecados agora. Meu Deus e meu Pai, eu oro junto com os meus irmãos, eu oro a Deus em plena certeza de fé, de que o Senhor é um Deus que perdoa pecados, o Senhor é o Deus que purifica o povo dos seus pecados. Nós confessamos os nossos pecados, ó Deus, diante do Senhor. Entendemos que muitas coisas que fazemos, falamos, pensamos, não presta, desagrada, entristece o Senhor. Ó Deus, tem misericórdia de nós e nos purifique, nos lave, nos sare, nos restaure. Para a glória e para o louvor do nome do Senhor nós oramos. Amém e amém. Graças a Deus, louvado seja o Senhor. Amados irmãos, nessa certeza dos pecados perdoados e lavados pelo Senhor, eu quero chamar a sua atenção apenas para um único detalhe agora, antes da palavra, hein? Já vamos ministrar a palavra. O tempo aqui é curto, é rápido, eu estou aqui com o relógio do lado, São 19 horas e 40 minutos, então o tempo é rápido demais. E eu quero chamar a sua atenção para você valorizar muito esse momento em família, Momento em família, chama o povo, põe todo mundo aí
para ouvir a palavra. Nós estamos num período de quarentena, nós estamos num período em que as pessoas não estão frequentando os cultos nas igrejas, muitos não, né? Então nós estamos aqui aproveitando esse tempo em nome de Jesus. Olha, amados irmãos, todos os domingos nesse momento, nós também damos a oportunidade para a entrega de dízimos e ofertas. Sabe, é uma oportunidade que você tem para contribuir com a obra do Senhor. Os obreiros vivem desse dinheiro, os missionários que nós assistimos vivem desse dinheiro, os demais funcionários da igreja vivem desse dinheiro. A obra da igreja segue e é mantida através desse dinheiro. Então, além disso, o mais importante é a consciência de que nós ofertamos em fidelidade ao Senhor. Entregamos os nossos dízimos por fidelidade ao Senhor, o nosso compromisso pessoal com o Senhor. Então, você não deve se constranger com essa fala, muito pelo contrário. Você precisa estar livre, mais do que nunca, aí no conforto da sua casa ou aonde você estiver agora, para entender que você está livre para poder fazer essa contribuição, tá bom? Faça isso livremente em nome de Jesus, tá? Deus te abençoe, Deus te renove as forças. Eu quero orar pelos irmãos, pedindo ao Senhor que faça com que você possa prosperar, mesmo em meio a esse deserto. Que o Senhor faça você prosperar, mesmo em meio a essa pandemia. Que financeiramente Deus possa prover na sua vida e na sua família, tá bom? Desafio você a ser fiel nos dízimos e ser fiel nas ofertas. E se você não tem ou não pode, então em nome de Jesus não se constranja, pelo contrário, a Pipo trabalha com esse processo de assistência, sobretudo com cestas básicas, interagindo para ajudar as pessoas com emprego, com salário e com comida, tá bom? Então vamos orar ao Senhor. Meu Deus e meu Pai, nós oramos agora te agradecendo pelo privilégio de comer, pelo privilégio de trabalhar, de ter o sustento. Te agradecemos, ó Deus querido, pela saúde. Te agradecemos pelas muitas oportunidades que tem nos dado. Peço a tua bênção a favor de cada um dos teus filhos, aqueles que não podem, que a bênção do Senhor esteja sobre o teu povo. Que a graça seja derramada, em nome de Jesus, que o Senhor derrame a tua bênção, a tua provisão, o teu sustento, que o Senhor, ó Deus, abra portas de trabalho, que o Senhor levante, ó Deus, mecanismos para que as pessoas possam ter os seus recursos, experimentarem o suprimento, a provisão da parte do Senhor. Nós oramos, ó Deus, rogando a tua bênção sobre o teu povo, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Meus irmãos, eu quero convidá-los agora para nós refletirmos um pouquinho na palavra do Senhor, tá bom? Eu quero te convidar para abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus, no capítulo de número 27, Mateus 27, versículo também de número 27, Mateus 27, versículo de número 27, isso, Mateus 27, verso 27, a nossa palavra hoje é sobre a cruz de Cristo, é sobre a morte de Jesus Cristo, o preço da missão, o preço da missão ligado à cruz de Cristo, ao exemplo da cruz de Cristo, né? Nós leremos do verso 27, a leitura é longa, então eu quero que você fique atento conosco, porque nós leremos até o verso 55, tá bom? Mateus 27, verso 27 ao 55, diz a palavra do Senhor. Alguns dos soldados do governador levaram Jesus ao quartel e chamaram todo o regimento. Tiraram as roupas de Jesus e puseram nele um manto vermelho.
Teceram uma coroa de espinhos e a colocaram em sua cabeça. Em sua mão direita puseram um caniço, como se fosse um cetro. Ajoelhavam-se diante dele e zombavam: Salve, Rei dos Judeus! Cuspiam nele. Tomavam-lhe o caniço da mão e com ele batiam em sua cabeça. Quando se cansaram de zombar dele, tiraram o manto e o vestiram novamente com suas roupas. Então o levaram para ser crucificado. Verso 32. No caminho, encontraram um homem chamado Simão de Cirene, e os soldados o obrigaram a carregar a cruz. Então saíram para um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Os soldados lhe deram para beber vinho misturado com fel, mas quando Jesus o provou, recusou-se a beber. Depois de pregá-lo na cruz, os soldados tiraram sortes para dividir suas roupas. Então sentaram-se em redor e montaram guarda. Acima de sua cabeça estava presa uma tabuleta com a acusação feita contra ele: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. 2 criminosos foram crucificados com ele, um à sua direita e outro à sua esquerda. O povo que passava por ali gritava insultos e sacudia a cabeça em zombaria. Você disse que destruiria o templo e o reconstruiria em 3 dias. Pois bem, se é o Filho de Deus, salve a si mesmo e desça da cruz. Os principais sacerdotes, os mestres da lei e os líderes do povo também zombavam de Jesus. Salva os outros, mas não pode salvar a si mesmo, diziam. Quer dizer que ele é o Rei de Israel? Desça da cruz agora mesmo e creremos nele. Ele confiou em Deus, então que Deus o salve agora se quiser, pois ele disse: eu sou filho de Deus. Até os criminosos que tinham sido crucificados com ele o insultavam da mesma forma. Verso 45. Ao meio-dia, desceu sobre toda a terra uma escuridão que durou 3 horas. Por volta das 3 da tarde, Jesus clamou em alta voz: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Por que me abandonaste? Alguns dos que estavam ali pensaram que ele chamava o profeta Elias. Um deles correu, ensopou uma esponja com vinagre e a ergueu num caniço para que ele bebesse. Os outros, porém, disseram: esperem, vamos ver se Elias vem salvá-lo. Então Jesus clamou em alta voz novamente e entregou o seu espírito. Naquele momento, a cortina do santuário do templo se rasgou em 2 partes, de cima até embaixo. A terra estremeceu, rochas se partiram e sepulturas se abriram. Muitos do povo santo que haviam morrido ressuscitaram. Saíram do cemitério depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa de Jerusalém e apareceram a muita gente. O oficial romano e os outros soldados que vigiavam Jesus ficaram aterrorizados com o terremoto e com tudo o que havia acontecido e disseram: este homem era verdadeiramente o Filho de Deus. Muitas mulheres que tinham vindo da Galiléia com Jesus para servi-lo olhavam de longe. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Louvado seja o Senhor. Eu quero conversar com os irmãos, com algumas palavras aqui,
acerca da crucificação do Senhor Jesus, acerca da morte do Senhor Jesus, o preço disso para a missão, para a vida dos seus discípulos. A Bíblia, meus queridos irmãos, ela nos ensina que Deus é Espírito. A Bíblia vai nos ensinar que esse Deus é Espírito e é Espírito eterno. A Bíblia vai nos ensinar que esse Deus revelado nas Escrituras sempre existiu, sempre existirá, nunca terá fim de existência. A Bíblia vai nos ensinar que esse Espírito eterno, todo-poderoso, infinito, esse Deus revelado nas Escrituras, perfeito, santo, puro, sem desvio, sem erro, sem más intenções, sem perversidade, sem inclinações perversas. A Bíblia vai ensinar que esse é um Deus que em sua sabedoria, em sua soberania, decidiu livremente na eternidade criar todas as coisas que existem, criar o ser humano, colocar o ser humano nessa terra, viver nessa terra, com o propósito de que esse ser pudesse glorificá-lo, pudesse louvá-lo, pudesse dar honra a ele. E Deus cria esse homem racionalmente, capaz de responder positivamente, capaz de atender o chamado do Senhor, capaz de levá-lo, capaz de lhe render fidelidade e obediência. Mas pelo fato de Deus dar a esse homem a liberdade, dar a ele a razão para conhecer, para decidir, diz a Bíblia que nessa soberania tão grande, sem entendimento da parte de Deus, esse homem peca, desobedece, o pecado entra no mundo e com o pecado a morte. E em razão da morte desse primeiro homem, Adão, a morte passou a todos os homens porque todos pecaram. E nós vamos perceber, queridos irmãos, que desde o jardim do Éden, Deus foi mostrando como sombra de uma realidade futura, que o único caminho para retomar a comunhão com Ele seria por meio de morte substitutiva, seria por meio da morte, do derramamento de sangue de um ser inocente. Então, desde o Éden, nós presenciamos na história um cordeiro morrendo em lugar do pecador. É isso que nós percebemos na história bíblica. É claro que esse cordeiro apontava para Jesus. Nós estudamos semana passada acerca da encarnação do Senhor Jesus Cristo. E meus amados irmãos, eu quero que você fique atento comigo exatamente para o fato de que na plenitude dos tempos esse Cristo encarnado morre, ele morre na cruz e ele faz isso com o propósito de cancelar os nossos pecados. Ele faz isso com o propósito de remover a culpa que estava sobre nós. Paulo vai falar isso aos Colossenses, no capítulo 2, no versículo 14. Paulo vai explicar que todo escrito de dívida que era contra nós, Deus levou sobre si, Jesus levou sobre si. Eu estou lendo aqui, Lorivane está dizendo que está travado. Mencione para mim, queridos, se está travado para todos vocês ou se é algo específico da Lorivânia, para que eu possa dar seguimento aqui, né? Talvez tenha que arrumar aqui com a permissão dos irmãos, por gentileza.
Tudo certo aí? Louvado seja Deus. Muito bem, vamos seguindo. Ótimo, glória a Deus. Vamos caminhar aqui no raciocínio, né? Então, Paulo diz aos Colossenses que Cristo levou sobre si as nossas enfermidades, ou ele apagou, cancelou o escrito de dívida que era contra nós. É isso que diz Colossenses capítulo 2, versículo 14. Foi removido, não há culpa, não há condenação, não há preço a ser pago, não precisamos viver com culpa. Não precisamos viver com culpa. Nenhum tipo de culpa precisamos viver, porque diante de Deus está resolvida essas questões todas. Amados irmãos, Deus então vem salvando pessoas. Deus então vem salvando pessoas, introduzindo essas pessoas na família da fé. Então, desde o Antigo Testamento, a gente vai percebendo isso. Um momento muito específico da história do povo de Deus está ligado ali ao tabernáculo, aos sacrifícios dos animais, aos sacerdotes instituídos por Deus na família ali de Levi e Arão. De forma mais específica, uma vez por ano, quando os sacerdotes ali aguardavam o povo chegar, para que o povo pudesse apresentar o sangue de um animal inocente, e esse sangue pudesse ser recebido pelo sumo sacerdote, que entraria no Santo dos Santos e ali ofereceria primeiro sobre sua vida, sobre os seus próprios pecados, e depois a favor do ofertante lá fora, para que Deus o perdoasse. Isso vem acontecendo ano após ano na nação de Israel, ano após ano no meio do povo de Deus. A mensagem é de que somente o sangue derramado poderia perdoar pecado. Somente o sangue derramado pagaria pecado. É por isso que Paulo diz que não há escrito de dívida contra nós, o povo de Deus, porque nós nos arrependemos dos nossos pecados. E ali no Antigo Testamento fica claro exatamente isso. Um dia Deus viria a esse mundo e morreria na cruz para perdoar-nos dos nossos pecados. Ali na cruz do Calvário, Deus se entregaria ao nosso favor. Deus nos daria perdão e purificação através do seu próprio sangue. Nós estamos, amados irmãos, diante de um texto preciosíssimo, que narra aqui, que mostra para nós a crucificação do Senhor Jesus Cristo, o seu sofrimento, o quanto zombaram dele. E é claro, nós estamos aqui avaliando exatamente essas questões relacionadas à missão do Senhor. Perceba que o profeta Isaías, quando ele vai falar 700 anos antes de Cristo se encarnar, desse servo sofredor, antes de falar de que esse servo seria luz para as nações, antes de falar que esse servo abençoaria as nações, o profeta vai dizer que esse servo seria humilhado, ultrajado. Isaías vai dizer de que antes de esse servo impactar o mundo, ele sofreria como cordeiro mudo, que não abriria sua boca, que iria direto para o matadouro. A palavra de Deus nos ensina que o profeta Isaías diz que o servo é um servo sofredor,
homem de dores, que sabia o que é padecer, homem de sofrimento, e que somente depois de sofrer como ovelha muda, ser ultrajado, de não fazerem caso dele, de ser moído pelas nossas transgressões e pelas pisaduras, nós seríamos sarados. Então é que ele poderia resgatar pessoas. O profeta Isaías está ensinando que primeiro haverá o sofrimento. Primeiro haveria o sofrimento. Irmãos amados, a palavra de Deus vai dizer que a semente para frutificar, primeiro precisa morrer na terra. Enquanto o grão não cai na terra e não morre, ele não pode nascer. Primeiro ele morre para viver e ele vive para frutificar. O texto inicialmente fala do Senhor Jesus e da sua morte na cruz do Calvário. Perceba, amados irmãos, o nosso texto vai dizer a partir do versículo de número 27, Mateus 27, verso 27. O texto está dizendo para nós que o Senhor Jesus Cristo sofreu com coroa de espinho, com um caniço que colocaram para ele como cetro, e esse caniço fazia uma correlação com o cetro do imperador, mostrando que Jesus na verdade não era rei, não imperava, não dominava e não reinava. Na verdade estavam humilhando, estavam envergonhando, com esse caniço parecendo como se fosse um cetro. Eles ajoelhavam diante dele zombando: salve, rei dos judeus. Na verdade não criam em Jesus como rei. Jesus foi humilhado, Jesus foi ultrajado, cuspiram nele. Sofrimento. A cruz fala de sofrimento, a cruz fala de vergonha, de ignomínia. E como discípulos do Senhor que somos, nós precisamos perceber que esse é o preço da missão. Se quisermos andar com Cristo, haveremos em alguma medida de sofrer também, de padecer em algum nível também. Amados irmãos, o texto continua dizendo, no versículo 31, quando se cansaram de zombar dele, tiraram o manto, vestiram novamente as suas roupas e o levaram para ser crucificado. Então, no caminho, Simão, o cirineu, foi obrigado a carregar a cruz. Foram para o lugar da caveira. O lugar da caveira. Um monte que parecia com uma caveira. O lugar em que Jesus seria crucificado. Deram para ele vinho com fel. Depois pregaram o Senhor na cruz. Uma cruz maldita que as pessoas às vezes carregam no peito sem entender o significado. Uma cruz que se desenha em outdoors, em prédios, sem saber o real significado. Uma cruz que fala de vergonha, que fala de morte. Na verdade, a morte de Jesus não foi a morte mais horrenda que houve na história. É claro, já teve mortes muito piores que a morte de Jesus. Jesus sofreu, Jesus foi furado, Jesus teve as mãos e os pés pregados. Jesus se asfixiou-se.
No entanto, a história antiga vai nos dizer de pessoas que foram cortadas enquanto crucificadas, pessoas que tiveram órgãos retirados, pessoas que tiveram seus olhos cortados com giletes, órgãos e mais órgãos retirados, morte terrível, mas porque a morte de Cristo foi a morte singular, foi a morte principal, a morte vergonhosa que mais marcou a história, porque foi um justo quem sofreu nela, porque foi o próprio Deus quem sofreu nela, quem permaneceu nela recebendo a ira de Deus por causa dos pecados de todos nós. Sabe por que a morte de Cristo foi a pior das cruzes ou das crucificações? Porque Deus, o homem sem pecado, se fez pecado por nós. Se fez pecado por nós. É por isso que ele diz: Deus meu, por que me abandonaste? É isso que o texto está dizendo no verso de número 46. Houve escuridão de 3 horas, e de repente o brado do Senhor Jesus Cristo dizendo: Deus meu, por quê? As pessoas não entendiam, não perceberam exatamente o que ele estava dizendo, e ele clama outra vez e entrega o seu espírito, ele morre, e quando ele morre, um acontecimento singular na história, diz o texto no verso 50, verso 51, que naquele momento a cortina do santuário do templo, se rasgou em 2 partes. Não é uma cortina igual a sua, igual a minha, não. É uma cortina grossa, resistente, que estava ali no Santo dos Santos. Essa cortina grossa, resistente, no templo se rasgou em 2 partes, de cima para baixo. A rasgadura aconteceu do céu para a terra. A divisão que existia, a separação que existia entre o homem e Deus acabou por iniciativa de Deus. A crucificação de Jesus rompeu o véu que nos separava, o que nos separava não nos separa mais. Louvado seja o Senhor, aleluia! Não há mais separação entre nós e Deus, porque Cristo morreu na cruz do Calvário. Há salvação, há perdão. Não foi pelo seu dinheiro, não foi pela sua sabedoria, não foi pelo seu trabalho, não foi pelo seu recurso, não foi pela sua cesta básica, não foi porque você ajudou, não foi porque você carregou um andor de barro, de gesso, não foi porque você é um homem religioso, não foi. A iniciativa foi de Deus, não há mérito, não há nada que o homem possa fazer. Glória a Deus, o véu só se rasgou porque Cristo morreu na cruz do Calvário, de cima para baixo e não de baixo para cima. A iniciativa não foi da terra para o céu, mas do céu para a terra. Aleluia, louvado seja Deus, louvado seja Deus. Você que está vendo e participando da live, entenda isso. A cruz de Cristo promove salvação. A cruz de Cristo nos aproxima do trono da graça de Deus, sem méritos nossos. Foi Deus quem fez, por isso que Ele enviou o seu Filho, por isso que Ele teve que se tornar homem, porque o pecado entrou no mundo por um único homem, mas também o pecado foi vencido por um único homem. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Deus é maravilhoso, irmãos. Deus é maravilhoso. A salvação é maravilhosa. Deus está me convidando, mas também está te convidando para entender a obra da cruz, a maravilhosa graça de Deus. Que coisa linda, que coisa preciosa. O texto vai dizer no verso 51 que a terra estremeceu.
as rochas se partiram. Verso 52, sepulturas se abriram, aleluia, sepulturas se abriram, muitos do povo santo que haviam morrido ressuscitaram. Olha, você já leu isso nas Escrituras? Muitos do povo santo que morreram no passado ressuscitaram. A morte de Jesus está dizendo: eu sou o primeiro que ressuscitou, mas comigo muitos outros ressuscitarão. Estou dando uma prova agora, com a minha vitória sobre a morte. Muitos sairão do túmulo. Isso aponta para o final da história, quando os mortos em Cristo sairão dos túmulos, porque assim aconteceu com o Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Diz o texto, verso 53, saíram do cemitério depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa de Jerusalém e apareceram a muita gente. Oh, amados irmãos, muitos do povo santo saíram do túmulo. Eu fico aqui pensando, eu não sei, mas muitos dos que morreram no passado, quando Jesus morreu na cruz e ele ressuscitou, eu não sei quem, eu não sei se foi Adão, se saiu Noé, eu não sei se saiu Abraão, Isaac, Jacó, Davi, Samuel, Elias, Eliseu, aquela viúva, eu não sei se saiu profetas como Daniel, Jeremias, eu não sei se o cego de Jericó, eu não sei se saiu João Batista. O que eu sei é que quando Jesus saiu ali do túmulo, quando Jesus ressuscitou, primeiro Jesus, depois entraram na cidade. Louvado seja Deus. Primeiro Jesus ressuscita, depois ali do cemitério, eles marcham para dentro da cidade de Jerusalém, e as pessoas viram aqueles que morreram no passado agora entrando na cidade. Sabe por quê? Porque Jesus, a ressurreição e a vida, quem crer nele, ainda que morra, viverá. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o Senhor. Amados irmãos, a cruz de Cristo, o preço da nossa missão. Então eu preciso te dizer, assim como Cristo, esse grão que primeiro morreu para que depois a vida surgisse em nós e frutificasse, assim também nós somos chamados a frutificar para a glória de Jesus, e isso implica algum nível de sofrimento. Deus está dizendo para mim e para você hoje, se nós somos discípulos de Jesus, devemos seguir as pegadas de Jesus. A Bíblia está ensinando aqui nessa noite, para mim e para você agora, irmão membro da PIPO, Primeira Igreja Presbiteriana de Uruaçu, ou não, que nós somos chamados para seguir o nosso Mestre. Paulo vai dizer que ele sofreu muito para ver Cristo formado nas pessoas. Paulo passou por tribulações para que as pessoas pudessem ser fortalecidas e fossem salvas. O que significa dizer, amados irmãos, é que não existe missão sem cruz. Não existe missão sem cruz. Toda missão é cruciforme. Nós precisamos entender que sofrimento faz parte da nossa missão, porque somos discípulos do Cristo que sofreu e sofreu morte de cruz. Embora nós não vivamos sofrimento no aspecto redentivo, embora o nosso sofrimento não redima as pessoas dos pecados, porque só Cristo assim o faz, nós somos chamados por Deus para viver o ministério sofredor de Cristo. Todos aqueles que querem viver piedosamente serão perseguidos. Queridos irmãos, em nome de Jesus Cristo, escute antes de nós finalizarmos. Deus trouxe você para essa live agora, nesse culto que nós estamos fazendo dessa forma, infelizmente.
para dizer que você é responsável pela pregação do Evangelho entre os seus amigos, na sua cidade. Você é responsável por anunciar Jesus. E isso muitas vezes significa cruz. Olha, hoje em dia, com essas igrejas oferecendo dinheiro, barganhando a fé, a teologia da prosperidade, muitas pessoas hoje em dia não querem falar de reino de Deus e que isso tem a ver com sofrimento, com renúncia, às vezes abrindo mão de ideias, abrindo mão de gostos, abrindo mão de oportunidades até. Hoje em dia o que se tem ouvido aí fora, venha, porque se você vier você vai ganhar dinheiro, você vai ganhar casa, carro, e esse evangelho é pernicioso, doentio, cheio de veneno. O evangelho de Jesus, embora prometa liberdade, prometa vida e muitos milagres, é verdade. Por outro lado, ele diz que se o nosso mestre sofreu, se os seus discípulos forem fiéis, também sofrerão. Se os seus discípulos começarem a anunciar Jesus com paixão e clareza, condenando o pecado, condenando a imoralidade, condenando a corrupção, certamente em algum nível haveremos de sofrer tribulação, haveremos de sofrer. Algumas pessoas estão sofrendo no que nós chamamos de um sofrimento interior, exatamente porque tem que abrir mão de muitas coisas. Outras pessoas estão sofrendo socialmente, talvez isso seja verdade na vida dos missionários, esses missionários transculturais, sofrimento social. Gente que abriu mão da sua casa, da sua cidade, do seu país, da sua cultura, da sua comida, da sua língua. Abriu mão da comodidade do seu lugar, do seu mundo, e foi para um lugar distante, tendo que aprender outra língua, outra cultura, sem muito apreço muitas vezes, tendo que contar com dinheiro que alguém vai mandar ou não, vivendo muitas vezes na escassez. Sofrimento social. E a palavra de Deus chama a mim e a você para pregar o Evangelho, para anunciar o Evangelho de Cristo. Eu termino a minha palavra, irmão, falando para você que Cristo nos libertou do império das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor, para que vivamos para a glória dele, para que o sirvamos, para que corajosamente possamos andar com ele, possamos ser fiéis a ele. Eu espero que Deus te abençoe. Se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, você assim precisa fazer. A coisa mais linda que o Evangelho faz é transformar o nosso mundo interior, é transformar o nosso coração. Nada mais é tão valioso quanto ter a mente e o coração transformado, ter a certeza de que foi perdoado. Que Deus te abençoe, querido irmão e irmã. Vocês da Pipo, amados do meu coração, eu sinto falta de vocês. Amigos tantos que eu vejo aqui, eu sinto falta de congregar com vocês. Em breve nós assim o faremos. Mas voltar a congregar não é a parte mais importante. Estou vendo alguns pastores querendo saber o dia que vai voltar ou não. Essa não é a parte mais importante. A parte mais importante é se nós estamos imitando o nosso Cordeiro, o nosso Salvador, o nosso Mestre. A parte mais importante é se nós estamos vivendo como discípulos do Senhor Jesus, se nós estamos desejosos de anunciar o nome do Senhor Jesus. Foi para isso que Jesus morreu e ressuscitou.
para que nós pudéssemos falar do nome do Senhor, para que nós pudéssemos estar juntos anunciando o nome de Jesus. Que o Eterno te abençoe. Você que está me vendo agora, se você não entregou a vida a Jesus, você precisa entregar. Você precisa entregar. A coisa mais linda que aconteceu na minha vida foi me arrepender dos meus pecados e convidar Jesus para morar no meu coração. Eu sempre fui religioso, gente. A minha família é religiosa. Deus sabe disso, minha família sabe disso. Mas chegou um momento na minha vida em que Deus mudou a minha história. Eu fui crucificado com Cristo, como muitos de vocês foram crucificados com Cristo. Nós podemos dizer hoje, como Paulo diz, assim já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E esse viver, essa vida que agora eu tenho na carne, não vivo na carne, mas vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Louvado seja o nome de Jesus, glória seja dada a Deus. Bendito seja o nome desse Cordeiro que venceu o pecado, que venceu a morte, tragada foi a morte pela vida. Louvado seja Deus. Jesus é o nosso Redentor, o meu e o seu Redentor. Entregue a sua vida a Jesus. Entregue a sua vida a Jesus. Se você mora em Uruaçu e não entregou a sua vida a Jesus ainda, entregue hoje. E entre em contato conosco lá na Pipo. Entra no Instagram da Pipo. Olha o nosso contato, o nosso telefone. Nós queremos aconselhar você. Nós queremos caminhar com você, discipular você. Faça isso. Se você mora em alguma outra igreja por aí, ou em uma outra cidade, procure algum pastor, entre em contato, fale com ele. Você precisa passar pela experiência do batismo. Você precisa se tornar membro de uma igreja. Se você tem vivido uma fé fraca, em nome de Jesus, renova o seu coração. Renove o seu coração no Senhor Jesus. Renove o seu coração. Nesse momento de pandemia, de medo, deixa eu dizer uma coisa. Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim ele se levantará. Eu sei que o meu Redentor vive. Irmão, você precisa acreditar que acima dessa pandemia existe um Deus que reina, que governa. O Senhor do universo morreu para te dar vida. A sua vida está nas mãos desse Cordeiro de Deus. Está nas mãos desse Cordeiro de Deus. Não tema o coronavírus, tema o Senhor. Ande com Ele. Ande com Ele. Eu quero orar por você. Por favor, ore comigo agora. Senhor meu Deus, nós encerramos essa palavra gratos pelo privilégio de ministrar ao coração dos irmãos. Grato a Deus por todos os filhos do Senhor que participam agora com as suas famílias. Eu peço que a bênção do Senhor esteja sobre os teus filhos em nome de Jesus. As suas famílias, as suas casas, as suas igrejas em nome do Senhor Jesus. Que a vida de Jesus seja evidenciada em cada família. E que as implicações da cruz sejam verdades claras no nosso próprio coração. Faz isso conosco, meu Deus. Esses que estão tomando decisão, que a graça do Senhor os fortaleça, que o coração seja renovado para andar contigo, para continuar caminhando com o Senhor. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. E agora, meus irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso bendito, maravilhoso, soberano e eterno Pai, e as ternas e eternas consolações do Espírito, bem assim o seu poder maravilhoso, a sua alegria, a sua paz, o seu consolo e o seu conforto, seja derramado sobre cada um de vocês aqui agora e sobre todo o povo de Deus espalhado por toda a face da terra, agora e para sempre. Amém e amém. Deus abençoe cada um dos irmãos
Estou vendo aqui o irmão Rubens, a Tarsila, o Rilson, né? Ana Paula Andrade, vi tantas outras pessoas que passaram, e Carluce, Deus te abençoe, Deus abençoe muito você, um final de domingo maravilhoso, tá bom? Em nome de Jesus, né? A Viviane, glória a Deus, que bênção, ó, Ronieri Monteiro aí, louvado seja o Senhor, Mariângela, minha irmã, quem mais? Enaldo, louvado seja Deus, Senhor, aleluia. Claudineia, Deus te abençoe, Claudineia. Augusto, glória a Deus, o nosso irmão Diogo, que bênção. Joveni, e Vicentine aí, meu bem, que glória a Deus, que bênção. São tantas pessoas, né? Rilson, irmãos, Altair, enfim, né? Eu quero dizer uma coisa para você. Adriane, Deus te abençoe, Rosana. Eu quero, irmãos, que vocês continue acompanhando os trabalhos da Pipo durante a semana, de segunda a sexta ao meio-dia, no meu Instagram, no meu e de Cássia, né? Cássia e Márcio, ao meio-dia, Palavras de Esperança, ou a Live da Esperança, tá? Ó, o Otávio aí, né? Participe comigo, tá bom? Meio-dia nós queremos trazer uma palavra de esperança para a sua vida. É uma forma de falar do Evangelho e não deixar você aí todo atordoado, né? Tarciele, Deus te abençoe também, em nome de Jesus, tá? Grande abraço para vocês, amados irmãos, firmes no Senhor, tá? Pastor, domingo que vem nós teremos culto na igreja, preste atenção, eu estou sempre avisando nas redes sociais, mandando documentos aí nas redes sociais, vá acompanhando, tá bom? Nós estamos avaliando. Olá, Otávio, Deus te abençoe. Nós estamos avaliando semana após semana, momento após momento. Nós estamos cautelosos em retomar os trabalhos da igreja. Oi, Gláucia, Deus te abençoe, minha irmã. Estamos avaliando isso, tá ok? Olá, Joel, Deus abençoe vocês aí, Joveni, família toda. Então acompanhe nas redes sociais que você vai ficar sabendo de todas as programações, como é que tudo tá caminhando, tá bom? Que o Eterno abençoe os amados irmãos, ótima noite de domingo e uma semana vitoriosa. Atentos, prudentes, mas anunciando o nome de Jesus pelas formas e pelas vias que Deus permitir. Grande abraço para vocês. Fiquem todos com Deus.